Olá, meninadinha do segundo ano, vamos terminar a nossa revisão. Nossa prova dia 2 de dezembro. Façam direitinho, entreguem na data certa para o seu tio. Ninguém de recuperação, por favor, nem bimestral, nem anual, nem nada. Produzam os trabalhos bem organizados, produzam as redações bem organizadas para ninguém ter problema. Quero todos no terceiro ano bonitíssimos, preparando para o vestibular, ok, pequenininhos? Seu tio estava então falando na última aula para vocês sobre o segundo momento modernista brasileiro. Seu tio citou o Drummond, citou o Graciliano Ramos e explicou o que era a literatura do segundo momento modernista. Agora, terceiro momento modernista brasileiro, que começa de 1945 em diante. E nós chamamos também de pós-modernismo. E nós teríamos três grandes autores que a gente tem que estudar com muita profundidade, porque são grandes mesmo. É a representação máxima da literatura brasileira. É como se nós disséssemos assim: não precisamos mais brigar por uma identidade brasileira. Nós já temos. Na verdade, nós vamos exportar a grande qualidade da literatura brasileira. No primeiro momento, nós precisamos disso, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, fazendo aquela briga imensa na segunda Semana de Arte Moderna. Na Semana de Arte Moderna de 1922. Não tem segunda, foi só essa primeira. Na Semana de Arte Moderna de 22. Depois nós vamos ver um regionalismo no segundo momento. Então traz uma ideia de que ainda precisava mostrar o Brasil. Quando chega no terceiro momento modernista, nós já estamos muito confiantes na nossa literatura. E vai aparecer o poeta João Cabral de Melo Neto, grandioso poeta pernambucano, extraordinário poeta, que nós chamamos de poeta geometrizante. Ele gostava daquela literatura muito organizada na forma. Então era um cavalheiro que a gente vai ver também muito seco, muito econômico nas palavras, econômico demais com os adjetivos e econômico demais com o enfeite da palavra. A palavra tem o valor sólido dela. Bem por isso que a obra principal dele é chamada A Educação pela Pedra, como algo simbolizado na força, na rudez, no acúmulo de minerais que existe na pedra, compreende? Nessa concisão que é uma pedra, né? Tá tudo ali forte e bravo. A palavra dele é assim: forte, brava, concisa, não tem sentimentalismo. Tio Fábio, então não é lírica, é lírica. É lírica, cara. Mas veja, é lírica não com aquele sentimentalismo que a gente imagina que é uma poesia lírica. Por isso mesmo nós vamos chamar de antilirismo. O João Cabral de Melo Neto é um poeta antilírico. Ele não deixa de ser lírico porque ele fala de emoções e de sentimentos de um eu, mas ele não usa aquele sentimentalismo costumeiro dos poetas líricos. Então nós dizemos que ele é antilírico, geométrico, e A Educação pela Pedra é a obra principal desse grande poeta. Na minha consideração? Na minha consideração não. Porque o João Cabral, ele tem na verdade duas fases, né? Essa fase que ele dizia é a minha melhor fase, é aqui que eu escrevo como eu gosto, que é a Educação pela Pedra. Mas ele acabou fazendo por encomenda uma outra obra que a gente já estudou, está nas aulas anteriores, que é O Morte e Vida Severina. Esse não é antilírico, esse é lírico. Nossa, mas é bonito. É um alto de Natal pernambucano, né? É uma peça de teatro, praticamente, que era para ser feita em forma de poesia, como fizeram lá no trovadorismo. E ele resolve fazer, ele topa fazer. Foi uma encomenda que fizeram para ele. E tem muito sentimentalismo ali. Não tem como, a gente vai falar de nascimento de Jesus Cristo. É um alto de Natal, é uma peça de teatro para o Natal. Vai falar do nascimento de uma criança. Então não tem como, acaba tendo muito lirismo. E a gente vê no Morte e Vida Severina uma das obras mais bonitas e líricas e emocionantes que eu conheço. Eu choro sempre. Toda vez que declamo, fico emocionado. Se estivéssemos presencialmente, tivesse feito declamação para vocês, chorava. Choro sempre, fico emocionado.
Tem as aulas gravadas bonitinhas, eu me emociono, mas não a ponto de, porque eu também posso cortar, né, meu filho? Corta o choro e tá tudo bem. Grandeza da obra de João Cabral de Melo Neto. A primeira fase geométrica, a pedra, e a segunda fase lírica. Esse lirismo está no Morte e Vida Severina. E depois nós vamos ver 2 autores em prosa. João Guimarães Rosa, que esse para mim é o maior autor brasileiro de todos os tempos. É minha percepção, tá? Difícil para muita gente, dificílimo de se ler. Mas depois que a gente aprende o jeito, a gente fala, esse camarada é extraordinário. Porque o João Guimarães Rosa, ele cria uma nova linguagem para a sua literatura. Todas as suas obras, sejam contos ou o romance que ele escreveu, tem uma linguagem inovadora, que o seu tio contou para vocês, né? Arcaísmos, estrangeirismos, regionalismos, a erudição. E essa mistura toda faz com que apareça uma linguagem nova, mas não é uma linguagem que vai tratar do que a gente chama de regionalismo do norte de Minas Gerais. Não, porque ele também é universal. Ele também é um regionalista universalizante, porque ele vai falar das grandes questões do interior dos homens e grandes questões da sociedade em que vivem esses homens com suas dores. Ele gosta de falar de Deus, ele gosta de falar do diabo, ele gosta de falar dessas questões místicas, ele adora falar das questões místicas, mas sempre trazendo personagens com uma profundidade extrema. São personagens redondas o tempo todo, porque elas têm dúvidas com relação a tudo, elas questionam tudo. Toda a obra do João Guimarães Rosa é assim. Qual é mesmo o livro dele que você considera o melhor livro de todos os tempos? Grande Sertão Veredas. É o único romance que ele escreveu, é o Grande Sertão Veredas. O resto são contos, que é o Sagarana, que cai nos vestibulares das estaduais paulistas, e é o Primeiras Histórias, que também é considerado um dos livros de contos mais importantes. Tem alguns dos contos dele que estão caindo nas estaduais paulistas desse ano. Se vocês forem fazer, por acaso, como treineiros, como eu pedi para vocês fazerem, peça para o seu tio ensinar os livros que vão cair, tá bem? Estou à disposição de vocês. E para terminar, nós temos a grande e maravilhosa Clarice Lispector, com o que a gente chamou de intimismo psicológico. A gente vai ver a falta de necessidade de ficar preso a uma narrativa. A narrativa é o ponto de partida para ela fazer grandes questionamentos do interior das pessoas, dos homens. Na verdade, ela gostava muito das personagens femininas, maduras, de classe média, muito parecidas com ela. Mas nós vimos que o livro considerado o mais importante dela é A Hora da Estrela, que é o único que tem uma temática, romance, que tem temática social. E a gente vai ver a vida da pobre da Macabea. Esse romance, em especial, vocês têm que ter bastante conhecimento dele. O ideal seria fazer a leitura do A Hora da Estrela. Arruma um tempinho para vocês lerem, 90 páginas. Peraí, tio Fábio, então uma obra com 90 páginas não chega a ser um romance. Pois é, a dona Clarice até chamava de novela, porque ela achava que não chegava a ser um romance, porque na verdade ela falava de poucos personagens, né, e poucos núcleos, poucas ações, então ela considerava que era uma novela e não um romance. Mas os literatos, inclusive do ângulo, consideram que é um romance, A Hora da Estrela. Dona Clarice sempre falando do interior dos homens. Por isso que ela é uma das... Não, no Brasil é a que é mais citada nas redes sociais. Muitas das bobagens que publicam dizendo que é da Clarice não é dela. Mas se vocês quiserem saber, procurem na internet direitinho, dá um Google para ver se aquilo é uma obra da Clarice. Se alguém disser para você assim, poema de Clarice Lispector, Clarice nunca fez poesia, tá bom? Esquece essa bobagem. A Clarice é da prosa. Muito do que ela escreve tem poesia. A gente fala, nossa, é tão bonito quanto uma poesia. Tem o lirismo de uma poesia, mas ela não escreveu poemas, tudo bem? Fiquem atentos e quando forem colocar algumas lições que são boas de se colocar nas redes sociais, procurem na Dona Clarice Lispector aquilo que é dela mesmo, que já é grandioso e extraordinário. Não inventa bobagem para dizer que é da Dona Clarice, tá bom, pequenininhos? Fiquem atentos, cuidado com as fake news, com as fakes poesias que nós temos na nossa internet. Lembrando,
Terceiro momento modernista, de 1945 em diante, chamado de pós-modernismo. O que é que liga esses três autores tão importantes? A liberdade de linguagem. O João Cabral de Melo Neto fazendo uma poesia geometrizante antilírica, o João Guimarães Rosa fazendo uma prosa com uma linguagem inovadora, com grandes misturas, para trazer uma mitologia, um misticismo grandioso e universal. E a dona Clarice Lispector com o seu intimismo psicológico. Guardem bem guardadinho, para não se esquecer, porque no terceiro ano a gente retoma toda essa história, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa prova. Qualquer dúvida, seu tio está aqui à inteira disposição para vocês. Beijo.